O berbigão, ele é um organismo bivalve, ele é um molusco bivalve, ou seja, ele tem aquelas duas conchas. Ele vive em praias arenosas, praias de areia fina. Geralmente aparece em praias de baixa declividade, como lá o Porto Novo, que nem a Enseada de Caraguá. Praia muito inclinada, a praia de Tombo, costuma não ter. Ele vive naquela faixa entre maré, entre a parte mais alta da maré e a parte mais baixa. A gente às vezes chama ele de vongole. Lá em Ubatuba ele tem um outro nome popular, é o sapim-auá. Então é um animal muito comum na costa brasileira. E são animais que têm uma relação com o ser humano muito grande, porque historicamente eles são utilizados para o consumo humano, para a alimentação. Então muitas comunidades tradicionais conhecem muito bem esse animal. Ele é muito utilizado na alimentação caiçara. E ele cresce até uns 4 centímetros. Ele geralmente é marrom, com padrão meio xadrezinho, bonitinho pra caramba, ou meio branquinho. Nós temos várias espécies de berbigão. Duas mais famosas recebem o nome de Tivella mactroides, que é o nome científico, que é o que a gente estuda. É um berbigão de praia. E tem um outro berbigão, que é chamado de Anomalocardia brasiliana, que aí tem um lance poético, que é o coração anômalo do Brasil, porque eles realmente parecem um coraçãozinho, né? Essa família de moluscos bivalves parece um coraçãozinho, mas que está mais associado a estuários e manguezais, onde tem água salobra, água salgada, água doce se misturando o tempo todo. Então, são os dois mais comuns. O interessante desse bicho é que em praias onde tem muito, normalmente, só de você ficar parado na areia ou quando as pessoas estão sentadas na areia brincando, o próprio ir e vir das ondas já vai cavando embaixo da gente. E aí, se tem muito berbigão, normalmente ele mesmo espontaneamente vai aparecendo e aí se acumulando perto de você e perto do seu pé. E aí o que acontece? Mais recentemente, o berbigão foi colocado na lista de espécies ameaçadas do estado de São Paulo. E a gente que vive a região, que conhece o berbigão, se questionou um pouco sobre, será que realmente ele preenche os critérios para ser colocado na lista de espécies ameaçadas? O fato do berbigão estar listado numa lista de espécies ameaçadas de extinção tem uma consequência crítica para comunidades tradicionais ou para turistas. Pela lei de crimes ambientais, se você for pego com um animal que está nessa lista, você acaba sendo preso sem direito à fiança. A gente entende que não é esse o caminho de se conservar, de se preservar o berbigão. Na verdade, a gente inclusive entende que o estímulo à coleta e ao consumo consciente é uma forma de se garantir a conservação do berbigão, porque as pessoas vão, através disso, ter uma conexão maior com a espécie e vão poder atuar de uma forma, ainda que direta ou indireta, na conservação da espécie. O projeto que a gente está desenvolvendo aqui, ele recebeu um apelido de Cadê o Berbigão? A Enseada de Caraguatatuba foi selecionada para esse estudo amplo que a gente faz com o berbigão, porque é o local onde o berbigão é mais abundante no litoral norte e talvez na costa do Brasil. A maneira mais comum de você fazer a coleta de berbigão para fins científicos, ela envolve você desenhar um plano amostral com um transecto, né, uma linha através da praia, várias linhas através da praia, várias vezes ao ano. Você cava buracos a cada X metros e você leva esses animais para serem medidos, para fazer uma curva de vida, para serem medidos no laboratório. Mede ali, é uma forma amostral bem mais intensiva em termos de esforço, que numa costa que nem a do estado de São Paulo, levaria muito mais tempo para fazer. Na Enseada de Caraguatatuba, a gente tem registros, durante esse estudo que a gente fez, de até 16 mil indivíduos por metro quadrado. E uma das questões foi, ele só tem em Caraguá hoje, ele está limitado geograficamente, ele ainda, né, ele é uma espécie rara, que está se tornando rara. E uma das formas da gente ver isso foi fazer um grande levantamento sobre a distribuição do berbigão, onde é que ele ocorre. E aí foi feita uma estratégia que se pautou na análise de estudos científicos já publicados, na análise de registros em museus, né, como o Museu de Zoologia, com base em entrevistas com pesquisadores. E aí a gente começou a entrar numa abordagem um pouco mais relacionada aos possíveis usuários desse animal, né,
as comunidades tradicionais e também pessoas, a comunidade, turistas, moradores da região, que não necessariamente pertencem às comunidades tradicionais, mas que, ao terem contato com a natureza, com as praias, podem registrar a presença do berbigão dentro de uma estratégia que a gente denomina ciência cidadã. É um método que ele usa a colaboração, a participação das pessoas durante a produção da ciência. E nesse caso não é como uma fonte, como uma entrevista. Elas ativamente trazem coisas para o projeto, né? Eu peço para elas que elas mandem as fotos das conchas unidas de berbigão quando elas estão na praia, que elas mandem para uma página para o Facebook ou para o Instagram que eu administro. E aí, se as pessoas mandam foto e mostrando, já falando qual é a praia, ela já meio que já infere que ocorre berbigão nessa praia. E eu estou verificando essa associação, então, se quando a pessoa manda uma foto da concha unida, é possível realmente dizer que existe berbigão vivo na praia. O monitoramento de qualquer coisa é fundamental para a gestão. Se você não monitora, você não sabe o que está acontecendo. Então, hoje a gente tem uma tendência, a gente entende que tem uma tendência de perda de área de praia por conta da erosão e de perda da qualidade do ambiente, que levaria, a princípio, a uma degradação e um aumento das pressões sobre o berbigão, de forma que no futuro a tendência era não ter berbigão. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber como é hoje e monitorar para saber o que está acontecendo e se as medidas que vão ser tomadas, porque a gente espera que as medidas sejam tomadas, que algumas medidas sejam tomadas, que essas medidas sejam eficazes. Como eu não estou cobrindo a praia inteira, não estou separando áreas aleatórias nem nada, estou fazendo uma busca ativa, que é baseado no que eu já sei sobre o bicho, mais ou menos a gente acha partes da praia onde ele tem mais chance de estar. A questão para eu dizer que não achei, provavelmente não tem, é o tempo de busca. Então a gente usa 2 horas de esforço total de busca, cavando mais ou menos próximo à linha d'água. Assim. Com isso, o mapa de distribuição de ocorrência do berbigão no litoral norte de São Paulo aumentou enormemente, inclusive em praias em que não tinha registro científico por papers, em museus, e nem era do conhecimento de especialistas. A gente sabe que o berbigão ele tem uma distribuição muito maior do que aquela que se pensava que ele tinha no litoral norte do estado de São Paulo. Ele fica bem raso na areia, assim. Então, se a gente cavar com o pé, aos pouquinhos ele aparece, assim, já de uma profundidade dessa, assim, mais ou menos, já dá para achar. Daí o ancinho é mais para facilitar, então com esse tamanho de ancinho ele já vai saindo no meio da areia. Assim. O que a gente tem visto em relação a todos os dados que a gente tem levantado, inclusive esses mais recentes, derivados dessa dissertação de mestrado da minha aluna Thaís, é que o berbigão ele não necessariamente está num índice, né, num status de ameaça muito grande. Ele, na verdade, ele tem sim uma certa fragilidade, uma certa vulnerabilidade, porque ele é um animal de praia e as praias estão sendo ameaçadas. Então, com a erosão da costa ou com a poluição aumentada, a gente tem uma fragilização tanto da oferta de habitat, né, de espaço para ele viver, quanto da própria sanidade, né, da própria condição de saúde, né, do próprio animal. Isso faz com que a gente entenda que a tendência no futuro é de uma pressão muito grande para cima desse animal, de forma que ele estaria sim ameaçado, mas não necessariamente pelo consumo direto e mais pela degradação do ambiente. E nesse sentido, uma lista de espécies ameaçadas de extinção não necessariamente ajuda a combater as ameaças que realmente afetam o berbigão hoje. São outras ameaças que têm que ser combatidas por outras estratégias.